Entrevista do dia com Sérgio Victor, do Novo, ex-deputado estadual. Nós cumprimentamos aqui, viu, Sérgio? Muito obrigado pela sua presença aqui para a gente bater um papo aqui sobre a política. Seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, Pedro. Bruno, obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. Em especial aqui, acabei de receber mensagem do prefeito de Lagoinha, Tiago, tá ouvindo a gente aí? O Tiago, um abraço. Linda Lagoinha. Lagoinha, exatamente. Tiago faz um trabalho legal lá em Lagoinha. Jovem, dinâmico. Ontem eu tive também uma reunião à tarde lá na prefeitura de Caçapava, estive conversando lá, eu e companheiros da imprensa de todo o Vale do Paraíba, um café lá com a prefeita, inclusive apresentando, né, a nova responsável pela comunicação da cidade de Caçapava com a imprensa, né, o contato com a imprensa, a quem nós estamos cumprimentando também aqui. Muito obrigado, a Raquel, pela recepção lá. Boa sorte para você aí, tá bom? E um abraço à prefeita Pétala, que faz um governo humano lá em Caçapava. Eu sempre falo isso, não vim com essa impressão ontem pelo trabalho que nós realizamos em contato com a prefeita. Ela faz uma gestão humanitária, uma gestão de atendimento social ao povo de Caçapava. É a prioridade da gestão dela. E é claro, todo o resto, né? Até para que essa gestão humanitária possa acontecer, porque não dá para você só trabalhar o social sem um progresso da cidade e tudo mais, né? Foi muito bom aí a reunião e um abraço a todos os companheiros que estiveram lá, inclusive ao Jesse Nascimento, que nos acompanha nesse momento. Viu? Grande Jesse. Obrigado, viu, Jesse? Grande abraço para você, um prazer aí reencontrá-lo, viu? O Sérgio, o Novo lança candidato nas próximas eleições ou vai fazer coligação, vai trabalhar com outros candidatos ou com outro candidato ao executivo aqui em Taubaté? Muito obrigado pela presença. Seu nome foi citado na última pesquisa aqui do jornal Vale, né? Apontou o seu nome também nessa lista, daí o motivo, inclusive, de convidá-lo para a gente bater um papo sobre isso. Primeiro, sobre o seu nome ser citado, e segundo, se realmente o partido vai lançar candidato aqui em Taubaté nas próximas eleições. Legal, bom, eu fico feliz, né, tendo sido deputado estadual, num mandato, e ser lembrado numa pesquisa é sempre um motivo de orgulho e de certa forma, cumprir a missão para alguns eleitores, né? E o Novo vai sim, né? Em 2020 não tivemos candidatura aqui, e nessa com certeza teremos candidatos, e mais, né, tão importante quanto o candidato ao executivo, ou a candidata ao executivo, é uma boa chapa de vereadores que a gente sabe, eu vim do Legislativo, né, a gente sabe a importância de ter uma Câmara Municipal boa, uma Assembleia boa, para apoiar os bons projetos do Executivo, fiscalizar e cobrar quando o Executivo pisa na bola. Então, a gente está montando uma chapa muito bacana, pessoas comprometidas, sérias, líderes no que fazem, né? Seja no seu bairro, no seu projeto social, na sua área de atuação, teremos uma chapa muito legal. Bruno? Ô Sérgio, a sua trajetória política, digamos assim, é um pouco diferente da maior parte daquelas que entram na vida política, né? É aquela pessoa que começa sua trajetória, às vezes apoiando o partido político no cenário municipal, eventualmente é eleito vereador. Se consegue isso, ele faz um caminho, pode ser eleito prefeito, ou até uma tentativa para ser deputado estadual. No caso, você foi eleito deputado estadual de primeira, e convenhamos, né? Ninguém estava ali com o radarzinho ligado. Olha, o Sérgio Victor vai ser eleito, acabou isso acontecendo. Sim. Durante 4 anos. Você representou o Vale do Paraíba na Assembleia Legislativa. E agora volta seu olhar para um cenário político municipal. Como está sendo essa virada de olhar? É claro que como deputado você viu muitas demandas e situações aqui na cidade de Taubaté. Mas agora, pensando no cenário estritamente local e político do ano que vem, como que você está observando a situação política e o seu nome inserido nela? Legal, está sendo interessante, né? Não precisa medir palavras não, né? Eu estava completamente fora do radar em 2018, inclusive decidi ser candidato em março do ano da eleição, então foi uma campanha e uma eleição meteórica ali, né? Aparecido do nada, acho que o momento era favorável, né? Procurando renovação e tal, e consegui me eleger deputado. Eu tive uma atuação bastante regional e pelo meu perfil também de empreendedor, até muitos amigos falam, você tem um perfil muito mais executivo do que de legislativo.
eu pude estudar aqui nas cidades do Vale, com prefeituras parceiras e aliados, e ter uma base comparativa, né? Muitas boas práticas. Em vários momentos do mandato eu vim aqui, inclusive brincava, olha, eu me sinto às vezes um replicador de boas práticas. Porque a gente pode discutir coisas em âmbito federal, em âmbito estadual, mas a gente mora no município. E sempre me incomodou como a gente vê um município que já resolveu determinado problema e o outro está sofrendo com aquilo. Então eu sempre pegava, olha, eu tentava entender e aprender aquilo que aquele município fez de bem feito e tentar replicar e incentivar os outros que fizessem, e quando fosse o caso, ajudava até com recurso financeiro para ajudar aquela iniciativa. A gente fez isso aqui em Taubaté. Pindamonhangaba, nossa cidade vizinha aqui, conseguiu resolver bem o problema na Secretaria de Planejamento, lá com a Marcela e com o Danilo de Tecnologia. Eles fizeram uma transformação digital e aceleraram muito o processo de aprovação de projeto, obra, e por isso que lá, como a gente diz, está voando e está conseguindo aprovar muito mais projetos por ano do que aqui. Juntamos engenheiros, arquitetos, pessoas ligadas a essa área, o secretário Lúcio na época, entendemos o problema, eu mandei o recurso e financiamos aí o que é chamado hoje de Taubaté sem papel, né? Para revisar os processos, colocar tecnologia e tentar reduzir o tempo de aprovação de projeto. O que é isso? É geração de emprego, geração de imposto, né? Aumenta a arrecadação, a obra sai, o pedreiro trabalha, o pintor trabalha, o arquiteto trabalha, o engenheiro trabalha, a loja de material de construção vende mais e a economia gira. Então, eu posso citar em inúmeras áreas problemas e soluções como esse, né? Muito bem. Você foi deputado estadual pela região, né? Quer dizer, você foi votado na região, até porque você acho que foi o único candidato novo aqui na região, foi ou não? Não, a gente teve mais candidatos a estadual e federal, né? É. Até um dos desafios, voltando à pergunta do Bruno, é que a gente lança muitos candidatos, tem bastante candidatos que vêm de fora, e é uma virada de chave mesmo de pensar Você na teve mais votos eleitoral em que regional cidade aqui. na região? Tabaté. Em Taubaté. Proporcionalmente foi Jambeiro. Jambeiro. Foi 9% dos votos, né? Meu sogro e a família da minha esposa de lá. É vereador em Jambeiro. Né? Aí você tem, né, em números absolutos, foi aqui, eu tive um pouco mais de 6% dos votos, 10.335. São Paulo, a cidade de São Paulo, eu tive bastante voto. São José? São José dos Campos também foi a terceira cidade com o maior número de votos. Então inverteu, né? Em 2018 eu tive mais votos lá, que eu ainda estava morando ali em São José, foi onde eu comecei minha vida política e empresarial, né? E aí estava fazendo um retorno para casa aqui para Taubaté e o voto foi espalhado na região, né? E quando é que você abriu os olhos para a prefeitura de Taubaté? Tipo, é lá que... Porque quando você saiu dos 4 anos como deputado, eu lembro que eu fiz uma pergunta para você sobre isso. Eu falei assim, não, preciso ver agora o caminho a seguir, né? Politicamente falando. Você se decidiu realmente por Taubaté, por problemas administrativos de Taubaté, tipo, é lá que realmente eu vou me dar bem no sentido de fazer um trabalho legal, um trabalho realmente bacana. Teve esse sentimento seu ou não? Veja, a partir do momento que você entra na política, você começa a construir um grupo de parceiros, aliados, pessoas que trabalham com você, pessoas que te trazem bons projetos, os seus eleitores e apoiadores. E aí o caminho natural, a decisão quando a gente se encontrou era se continuava na política ou não, né? Eu tenho 36 anos, como a gente falou, tive uma eleição meteórica, depois cresci bastante a votação, mas o partido perdeu algumas cadeiras e eu fiquei como primeiro suplente mesmo, tendo mais votos. Então a decisão foi de ficar. Essa foi a primeira decisão. Começamos a juntar, né, reposicionar o grupo e tentar entender quem que queria fazer parte, quem quer ser candidato, quem gostaria de participar numa ajuda para desenhar o plano de governo. E a decisão de ser candidato ou não, ela é uma decisão em grupo, né? Eu tenho um aval do partido, tenho até um grande incentivo do governador Romeu Zema de Minas Gerais, que é do meu partido. E agora a gente está tentando fazer uma boa análise para ver se o nosso grupo, se sou eu o candidato, né? Não está definido ainda, mas mais importante definir o que a gente tem para entregar para Taubaté. E eu sou daqui, né? Então a primeira decisão a motivação é cuidar de casa, né? Intervalo comercial da 99 FM. Nós continuamos com a entrevista na rede social. Voltamos pela 99 em seguida.
Estamos entrevistando o deputado estadual pelo Novo, né? O Sérgio Victor, aqui na 99, no Jornal da Rede. Bruno Leves. Só a colocação, veio o Zema de passagem aqui, eu tenho que perguntar, né? O Zema vai ser indicado para ser candidato à presidência da República, já que o Jair Bolsonaro está aí, né, com improbidade e tudo mais, né? Ele seria naturalmente o candidato, mas no caso dele não ser o candidato, né? Hoje não seria, seria o Zema? Então, olha... Por que houve um acordo dele lá, quando o Zema abraçou a campanha lá, o pessoal disse que já tinha esse foco. Não, você me ajuda agora, vem agora, que daqui 4 anos eu te ajudo lá, né, para você ser o presidente. Isso aconteceu? Você que é do partido? Não? É muito difícil saber esses bastidores, né? A política vive de boatos, né? Então, o que a gente viu foi um apoio do Zema, né, declarado ali no segundo turno ao Bolsonaro, e agora, com ele inelegível, existe um vácuo na direita ali que tem, acho que 2 grandes nomes, né, que é o Zema e o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Zema e Michele, você votaria em quem? Eu votaria no Zema. Até porque, no meu mundo ideal eleitoral, você né? Não pode fazer o L, não pode fazer se fizer o se é que a gente pode, se é que a gente pode sonhar grande aqui, né? Eu adoraria ver um Romeu Zema 2026, 2030, 2034 Tarcísio e 2038 Tarcísio. Exatamente. Tarcísio ainda pode ir para a reeleição e o Zema não, né? Então, eu estava comentando no início do programa, eu falei, não pode fazer o L, porque o deputado que fez o L lá foi expulso ontem do PL, né? E eu comentava aqui, mas ele fez o L do PL. Ele nem se defendeu. Ou então o revolvinho, né? Ele levantou muito o cano do revólver, né? Ficou um L. Eu não tinha visto isso, né? Mas a gente historicamente nunca teve os partidos tão, não é refém a palavra certa, né? Mas se importando tanto com uma ideologia de norte a sul, né? Então é interessante ver que o PL tomou essa decisão. Ou seja, os políticos têm que tomar cuidado com isso, né? Porque de repente um posicionamento, uma fala já pode deixar a imagem dele, porque embora já tenha acabado a eleição, temos mais 4 anos aí, né? A divisão ainda de disputa política forte, né? Da direita com a esquerda continua com Bolsonaro e Lula, né? Sim, e não só na política, né? Acho que você tem que tomar cuidado com o que você fala agora em qualquer área, que tem sempre alguém também para pegar, e a gente tem que então vou tomar cuidado com a sua fala aí, né? Como é que está a política de Taubaté, pelo que você vê? O prefeito faz um bom trabalho, na sua opinião, ou não? Olha, Pedro, assim, vamos aos fatos, né? A prefeitura está bastante endividada, não dá para falar que sim, se você considerar que o hospital está sem receber, que a Eco Taubaté está sem receber, que o CAF não foi pago. Agora, desde 2017, né, a gente já está cansado de saber que a cidade não tem superávit, ou gasta mais do que arrecada. Mas isso já era sabido, né? Então, a gente tem que comemorar as vitórias. Eu não tenho apego e apelo político e não tenho problema em elogiar, né? A gente estava falando nos bastidores, baita vitória aqui de conseguir, né, trazer a EVE Mobility aí da Embraer para cá, isso é ótimo. Emprego é o melhor programa social, mas a cidade tem que funcionar, né? E aí, nesse quesito, acho que a gente está sofrendo com isso. O que você achou das medidas de contenção? Né? Esse é o caminho mesmo de você reduzir o custo da prefeitura? Em parte, né? Antes tarde do que nunca também, né? Mas quando você deixa chegar numa situação tão grave já de dívidas de meses em atraso, aí você tem que ser mais radical. Qual que é o grande problema disso, né? Que você acaba punindo... O que é ser radical nesse caso? Você acaba punindo quem não precisa ser punido, né? Você cortar férias, licença remunerada, tudo que o servidor tem direito, né? E é o servidor que opera a máquina, que faz o serviço funcionar. Isso. De novo, em tempos extremos você precisa tomar medidas extremas, né? Mas o ideal seria que não chegasse nessa situação, né? O servidor não tem nada a ver com isso. A grande despesa equivocada desse governo foi a reforma administrativa, que aumentou muitos cargos e a folha de pagamento em 85 milhões por ano, mais ou menos. Então, ali que está o grosso. É ali que não deveria ter sido criado tudo isso de cargo. Acho que você pode discutir se o aumento de salário do secretário foi justo, ok.
se a criação de alguns cargos em algumas áreas... Só um minuto, estamos de volta na 99 FM, a nossa entrevista estava na rede social. O Sérgio Vieira está falando sobre a crise da prefeitura de Taubaté. Pois não, Sérgio? Sim, a grande despesa indevida foi da reforma administrativa, que criou diversos cargos, a maior parte deles todo mundo sabe que foram políticos, e que está custando 85 milhões de reais mais ou menos por ano para a prefeitura, né, para os cofres públicos, para o pagador de imposto. Então, acho que o grande corte tem que ser ali. Se não for feito ali, não adianta punir o servidor, não adianta falar que tem que aumentar imposto e punir o cidadão. Toda vez que você discute orçamento, você tem que listar suas prioridades e tirar o excesso, né? Começar por aí. Então, quando eu falei aqui antes de voltar ao ar de medidas radicais, agora que a gente chegou numa dívida tão grande, aí vai ter que encontrar dinheiro em várias áreas, né? Mas é uma pena que a gente acaba punindo quem não deveria ser punido. Você acha que essa situação ela tende a continuar na próxima gestão, seja do atual prefeito, caso ele seja reeleito, ou de quem pegar a prefeitura? Olha, ainda tem, né, a gente sempre acaba vivendo de eleição em eleição, né? Mas tem alguém no cargo e tem um ano e meio. Tem que resolver. Tem que resolver agora, de novo. Se você tirar os 85... Mas isso, né? Pode ser utilizado e muito na campanha política. Você acha que vai ser utilizado? Pode não, com certeza será, com né? Certeza, quando a gente discute eleição... Mas isso afeta os dois, né? O antigo prefeito, que deixou a conta para a prefeitura pagar, e a prefeitura que não pagou. Não pagou, sem dúvida. Então, a gestão pública é uma corrida de bastão, né? Isso dá chance. Você pega o ônus e o bônus do anterior. Isso dá chance para uma novidade como você ou de outros nomes que estão sendo comentados na cidade, um nome novo aí na prefeitura? Isso pode acontecer? Eu sinto que Taubaté, pelo menos... Isso favorece. O meu sentimento é de que a gente merece algo novo. Favorece a isso? Essa situação favorece a uma novidade na prefeitura? Acho que favorece, né? Quando você, eleitor, está insatisfeito e comparativamente com as cidades vizinhas, eu ouço muito que a cidade está parada no tempo, que a cidade não evoluiu, isso favorece uma novidade, alguém que tem experiência, né? Acho que o eleitor não vai testar alguém sem experiência para o executivo, então ter sido deputado também me ajuda nessa jornada, e eu acho que faz sentido para a gente conseguir destravar Taubaté e construir a Taubaté que a gente quer, porque a gente, de novo, está vendo os nossos vizinhos evoluírem e o sentimento é de que a gente está parado no tempo. Bruno? Sérgio, o fato do Novo ter, ao longo do tempo, passado por algumas mudanças, deduz que também algumas situações diferentes venham a acontecer politicamente. Eu falo isso porque, recentemente, o Novo adotou uma linha que combateu, historicamente, dentro da sua curta trajetória, que era o uso dos recursos do fundo partidário. A partir desse ano, o Novo vai utilizar desse recurso. Além disso, alguns políticos acabaram adotando no ano passado. Marcelo Van Hatten mais na atuação dentro do Congresso, e o Zema na sua representatividade como governador do estado de Minas Gerais, uma atuação, uma linha mais pró-Bolsonaro, para o lado mais da direita, que anteriormente no surgimento do Novo já tinha uma visão mais de direita liberal, pensando muito mais numa questão macro da economia do que de costumes, de pautas um pouco mais diferentes. Como que você vê o Novo dentro desse contexto, no cenário municipal? Não tem mais como ser puro sangue na sua atuação política, vai no arco de alianças, vai buscar um debate um pouco mais amplo, vai pensar na questão da economia. Como que você vê o Novo inserido no cenário político municipal, como você sendo o expoente da legenda? Legal, Bruno. É importante lembrar que, né, o Novo nasceu ali em 2011, mas ele surgiu, né, na primeira eleição nacional como um partido antipetista e à direita, né? A gente tem, como a gente falava, um viés liberal, e isso continua. Então é que cada vez mais as pessoas estão binárias, né? Então é mais fácil de explicar. O Novo é um partido de direita, sim. A maior parte das pessoas são de centro-direita, né, com viés liberal, moderadas. Então esse é o caminho. Claro que tem gente internamente que pensa diferente, mas o partido se posiciona como centro-direita. Então é natural que o Marcel tenha feito isso, que o Zema tenha feito isso, e que vários outros, acho que a maioria das lideranças partidárias também o fez, de votar com a direita e de seguir nessa linha. Localmente, no executivo, acho que tem
a gente tem que discutir essas, né, direita e esquerda, sim, mas é muito mais importante que a gente discuta problemas e soluções, né? Então, eu sinto até que do eleitor não tem tanto essa cobrança no executivo, se é de direita ou esquerda. É claro que Taubaté votou 70% Bolsonaro no primeiro turno, então você tem uma clara preferência à direita, mas eu acho que a gente vai ter a oportunidade de discutir mais soluções e isso vai ter um peso maior. Até que ponto isso vai refletir na eleição municipal? Porque essa supremacia da direita foi para a eleição a presidente da República. Significa que a supremacia de direita aconteça numa eleição municipal, na sua opinião? Então, de novo, eu acho que o eleitor tem essa preferência natural e vai procurar, primeiro, candidatos que tenham a mesma ideologia, o mesmo lado. Então, mas é difícil, né? Essa é uma pergunta a pergunta do $1 bilhão, né? O que vai acontecer na próxima eleição? Não, eu acredito que não estou perguntando o que vai acontecer. Eu estou dizendo, né? Se essa supremacia da eleição federal, se ela vai ser, vai refletir também na eleição municipal, ou seja, uma grande parte da cidade ser de direita, votar pela direita, né? Isso é difícil saber. É difícil. Eu acredito que, de novo, né? Vou tentar pensar com a cabeça do eleitor. Talvez se tiver os internautas aí podem ajudar a gente, mas vou falar a minha linha de raciocínio. Eu primeiro procuro candidatos mais alinhados à minha ideologia, à minha linha de pensamento. E vou procurar os melhores dentro disso. E não tendo, eu parto para a próxima, né? Mas eu acho que talvez não supremacia, né? Mas eu imagino que a eleição vai ser definida por um candidato de direita ou candidato de direita aqui na cidade de Taubaté. Pois não. Pedro, tem uma opinião, aliás, tem uma pergunta do ouvinte, ele coloca uma opinião mais embutida, tem uma pergunta, o Alexandre Torres, ele fala conosco e tem a sua colocação a fazer ao Sérgio Victor. Vamos ouvir. Bom dia. Aproveitando o gancho aí com o ex-deputado estadual Sérgio Victor, vamos lembrar, primeiro, as pessoas têm dificuldade em assumir, mas a cidade de Taubaté está falida, não é regime falimentar não, ela está falida mesmo, e essa falência, ela não vem desse governo, vem do governo anterior, do senhor José Bernardo Ortiz Júnior, que cometeu uma série de equívocos administrativos e levou Taubaté a essa situação de penúria, o qual ela se encontra, difícil sair, né? Você veja bem a casa da municipalização do Agamute, o contrato da Eco Taubaté, os contratos do CAF, tudo mais, né, levaram Taubaté a esse estado de penúria. Agora, deputado, o que fazer para resolver a situação e quais os apoios que estão sendo buscados para construir uma ampla frente que possa tirar Taubaté desse atoleiro? Legal, bom dia. Alexandre Torres. Alexandre, né? Bom dia, Alexandre, obrigado pelo comentário. E concordo, a gente falou aqui que esse problema não é de agora. Agora, o problema, você perguntou para mim qual é a solução, né? O que eu falei o problema maior hoje, a maior despesa hoje foi criada nesse governo dos cargos comissionados. Então, isso tem que ser revisto de imediato e, pelo que eu entendi, acho que sai hoje, né? Talvez já tenha saído mais cedo no Diário Oficial, uma revisão desses cargos. Ontem saiu um decreto reduzindo em 25% as despesas do orçamento ali, então critiquei aqui também, acho que a medida tem que avaliar se é necessária, mas a crítica foi de deixar seguir tanto tempo e punir o servidor. E aí entra, eu fui deputado estadual, né? Aí entra a parceria de trabalhar com os governos estadual, com os deputados parceiros, com o governo federal e os deputados federais aliados, para conseguir também trazer recurso. Mas toda vez que a gente está discutindo o orçamento, a receita ela é mais desculpa. A receita ela é mais imprevisível. O que está na mão do gestor público é a sua despesa, que tem que estar sempre sob controle, tem que estar sempre sendo revisada, né? Agora é hora de revisar todos os contratos. Mas Sérgio, isso todo mundo fala sempre, né? Mas é isso, a política é feita, né? A gestão pública tem ali os seus principais contratos, tem cláusulas de reajuste, mas elas podem ser realizadas ou não, dependendo da situação financeira. Agora chamar todo mundo para conversar e tentar reduzir a despesa ao máximo, porque, de novo, a receita ela não é tão previsível e você não tem o poder de atuar nela
com tanta facilidade. No mundo ideal, né, a gente estaria preparando a cidade há bastante tempo para trazer mais empregos, mais empresas. Até um dado, né, estava olhando, eu sempre gosto de olhar os dados de criação de emprego formal. Por exemplo, ó, Jacareí gerou 2,5 vezes, quase mais empregos do que Taubaté, de janeiro a maio de 23. São José dos Campos, 3,5 vezes a mais do que Taubaté. Guaratinguetá, que é uma cidade quase 3 vezes menor que Taubaté, gerou muito próximo a mesma quantidade de empregos de janeiro a maio que 23. Então, focar nessa área, né? De novo, comemorar que a gente teve uma grande vitória ontem, mas como é que a gente faz isso virar realidade constante? E aí tem uma frase que eu gosto bastante, que fala, né? A gente não precisa ficar correndo atrás das borboletas, a gente tem que cuidar do jardim para que as borboletas venham do Mário Quintana. Que é isso, né? A gente tem que cuidar da cidade, garantir que tenha um ambiente seguro para o investidor vir. Quando uma grande empresa olha uma cidade toda endividada, você acha que isso ajuda ou atrapalha o investidor, o empresário, tomar a decisão de vir para cá, de trazer seus funcionários para cá? Então, cuidar do jardim é o primeiro passo, né? Sérgio Victor, muito obrigado pela presença importante aqui no Jornal da Rede. Sempre um prazer conversar com você. Legal, obrigado, Pedro. Queria, antes de despedir, reforçar, né? A gente tem falado bastante de conversas, né? Que essa é uma fase de conversas com muita gente. Tenho conversado com bastante gente. Conversei com o Padre Afonso, com o Lorene, com o Ortiz mesmo, com o grupo do Saúde, com alguns integrantes. Conversei, tive boas conversas também com a Márcia do PL, com o Beto Barreto, presidente da Câmara. Então agora é uma hora da gente fazer um bom diagnóstico da cidade, procurar ali os parceiros e aliados e ver quem tem boas soluções e partir para resolver o problema, não ficar discutindo quem é o culpado, quem fez isso, quem fez aquilo. A política é uma corrida de bastão, porque a gente tem que ter compromisso com o cidadão que rala, paga imposto e quer ver uma cidade funcionando, né? Então, esse é o nosso compromisso ali dentro do novo Taubaté. Muito bom. Obrigado. Muito obrigado, viu? E aí, gostou desse vídeo? Então, curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.